Hoje celebramos o martírio de Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castilho. São 3 jesuítas que viveram entre o final do século XVI e o início do século XIX no Paraguai, ali na fronteira com o Brasil, na região do Rio da Prata. Roque Gonzalez era paraguaio, nasceu em Assunção e tornou-se sacerdote e depois ingressou na Companhia de Jesus. Os outros 2, Afonso Rodrigues e João del Castilho, eram espanhóis e estavam aqui na América para evangelizarem os povos nativos, e eles defendiam os índios contra aqueles que queriam escravizá-los. Reuniam-nos em reduções que eram pequenas cidades, vilarejos, onde os índios eram ensinados, catequizados, trabalhavam e ficavam protegidos. Uma coisa importante é que os povos que aqui viviam, tanto no Brasil quanto nos outros países da América Latina, não eram um único povo. Havia entre eles guerras, conflitos. Então, eles se sentiam protegidos quando iam morar nas reduções jesuíticas. E ali eram catequizados, ensinados a ler, a escrever e outras tantas coisas. Especialmente recebiam o Evangelho. No entanto, esses 3 jesuítas, cuja memória nós celebramos hoje, foram vítimas de ódio contra a fé e, com a diferença de alguns dias, foram martirizados. Morreram por causa da fé, morreram doando a sua vida para a evangelização e a catequização dos povos que aqui viviam e que não conheciam o Evangelho, não conheciam Jesus. Eles foram canonizados pelo Papa João Paulo II, beatificados pelo Papa Pio XI e canonizados pelo Papa João Paulo II. Então nós vemos, tanto no nosso país quanto nos outros países próximos do Brasil, o esforço desses jesuítas, de sacerdotes, que deram a vida para que a fé chegasse a estas terras. Nós, olhando para trás, devemos reconhecer essa nuvem de testemunhas, como diz a carta aos Hebreus, de pessoas que nos precederam, que plantaram a igreja e a regaram com o seu sangue, pessoas que guardaram a fé e a transmitiram íntegra para que ela chegasse até nós. Se nós temos fé, é por causa da fidelidade dessas pessoas que viveram antes de nós e com a própria vida
defenderam e propagaram o Evangelho. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho de hoje, o ambiente é o Templo de Jerusalém. Na primeira leitura, Judas Macabeu e seus irmãos purificam o lugar sagrado, o templo que tinha sido profanado pelos pagãos. Ali prestaram culto a outros deuses e depois de expulsarem os invasores, eles então celebram a purificação e a dedicação do templo. Jesus faz a mesma coisa, de outro modo, no Evangelho. Minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus também purifica o templo. Se no tempo dos Macabeus o templo foi profanado porque ali foram introduzidas estátuas de outros deuses, ofereceram-se sacrifícios a ídolos. Aqui, no tempo de Jesus, é o comércio que se praticava dentro do templo. Em ambos os casos, a casa de Deus, o templo de Deus é santo e ele precisa ser purificado e novamente dedicado a Deus, consagrado a Deus. São Paulo nos lembra que o templo de Deus é santo e nós somos esse templo. Sexta-feira é dia de penitência em honra da paixão do Senhor, justamente para que o templo de Deus que somos nós seja purificado dos pecados, dos vícios, das más inclinações, das concupiscências. Então peçamos ao Senhor que hoje seja para nós dia de penitência, dia de purificação, dia de expiação, para que o templo de Deus que somos nós seja casa de oração, lugar de encontro com Deus. Na nossa alma, no nosso coração, nós possamos nos encontrar com Deus. Amém.